Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, tá? Vamos iniciar. Bom, hoje nossa aula ela vai ser focada nas definições na gestão da manutenção. Vocês vão ver hoje vários termos técnicos, certo? Que são comuns na gestão da manutenção e é de extrema importância que vocês conheçam cada um deles. Sem o conhecimento desses termos, vocês não conseguiriam estabelecer uma perfeita relação entre a teoria e a prática, certo? Então, nossa aula vai ser cheio de termos, cheio de conceitos. Então, como essa aula vai ser vai ter uma quantidade de informação muito grande, eu dividi ela em duas para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Então, a primeira aula começa hoje, a segunda quinta-feira eu vou estar postando a segunda, no caso a terceira aula, que é a continuação desse tema, certo, pessoal? Vamos lá. O primeiro termo que eu quero que vocês conheçam é a análise de falhas. A análise de falhas, ela é um exame que é feito de forma periódica. De tempos em tempos, essa análise de falhas ela é feita para analisar algum objeto, algum aparelho ou algum item, né? Como está trazendo aqui no slide, que possa, certo, ter ocorrido uma falha, né, que ocorreu uma falha, ou e também qual foi as consequências dessa falha, tá? Ela, com base com análise de falhas, a gente consegue informações para poder determinar quais foram as medidas, certo? Ou quais podem ser as medidas se o problema ou se essa falha for novo, certo? Que sejam adotados para impedir que a falha ocorra novamente, certo? É muito importante esse tipo de procedimento, análise de falhas, porque se você tiver o costume sempre de fazê-la de forma periódica, tá? Como ela deve ser, a gente vai conseguir sempre informações sobre os nossos produtos, sobre os nossos equipamentos. E isso dá uma informação boa para nós podermos planejar a manutenção desses equipamentos, para impedir que a falha ocorra. Porque uma falha ocorrendo em algum equipamento nosso ocasiona o quê? Ocasiona a gente perder produtividade. Perder produtividade significa prejuízo para a empresa, certo? Vamos para o próximo. De forma bem curta, o que é item, né? Item na manutenção de gestão é algum objeto, algum elemento, certo? Que ele possa, certo? Ele possa ter algum processo de manutenção. É algum objeto, algum elemento que é possível que seja feito algum processo de manutenção nele, tá? Como ferramentas, máquinas, equipamentos ou algum tipo de subconjunto. Então, item é uma categoria, certo? É uma categoria de que na gestão da manutenção ele significa algo que possa sofrer manutenção, algo que possa ter um processo de manutenção, tá? Capabilidade. Capabilidade, ela está ligada à capacidade do item, tá? É a capacidade de um item atender a uma demanda de serviço, certo? Eu trouxe um exemplo para vocês que é de uma Xerox, certo? Um equipamento, uma impressora, pronto, tá? Qual seria a capacidade de uma impressora, por exemplo? Sobre a capabilidade ainda, ela é o fato, certo? É o fato de quão, no nosso exemplo que a gente vai abordar aqui, que a gente vai falar aqui, que é uma impressora, quanto tempo, certo? E qual é a frequência de uso que aquela impressora, certo? Pode ficar em operação. Porque quanto maior for o tempo de uso e a frequência de uso, maior vai ser o desgaste. Isso é um fato da capabilidade, certo?
Ó, quanto maior o tempo e a frequência de uso de um equipamento, maior também é o desgaste. Então, quanto mais tempo a gente utilizá-la e com maior for sua frequência, se a gente utilizar ela muito, todos os dias, entendeu? Durante o dia inteiro, maior vai ser o desgaste daquele item, tá? Consequentemente, todos os equipamentos, né, que trabalham com alta demanda, eles, eles têm a possibilidade, têm a probabilidade, tá, de apresentar um maior número de falhas, certo? Então, quanto mais você usa, maior é a chance de lhe aparecer alguma falha, tá? Ao mesmo tempo que se esses equipamentos, se esses itens, eles são utilizados com muita frequência, certo? Eles nunca podem parar, porque eles estão diretamente associados à produção da empresa, certo? Lembre-se, a manutenção é um setor muito importante para que a empresa tenha sucesso nos seus negócios, tá? É um setor chave, fator chave da empresa, tá? Por isso, né, tanto a qualidade do equipamento, certo? Quanto as ações de gerenciamento da manutenção, os processos de manutenção, que é aquele item que é essencial para a organização, vai sofrer, devem permitir que o equipamento opere em altas demandas. Em outras palavras, a gente tem que ter um processo de manutenção onde permita que aquele equipamento, aquele item, possa ser utilizado de forma constante, porque a manutenção dele tem que ser programada para isso, para que a gente consiga utilizar aquele equipamento todos os dias sem ocorrência de falhas, certo? Porque essas falhas elas podem acarretar na perda de qualidade da produção ou do produto, tá? Se um equipamento é utilizado muito tempo e ele não tem uma manutenção de forma um processo de manutenção programada, aquele item ele vai sofrer uma perda de qualidade, certo? Então ele pode não produzir da melhor forma possível. No caso de uma impressora, ela pode não imprimir na melhor qualidade dela, ou ela pode parar de funcionar, certo? Devido a uma falha, e isso parar a produção. Com isso prejudicamos a empresa. Sobre a capabilidade ainda, eu trouxe uma tabela para vocês sobre a questão da impressora, certo? Vamos imaginar, tá, que a gente trabalha com uma impressora e a gente tem esses três cenários. Se uma impressora for para uso doméstico, o ciclo de trabalho mensal, certo, por mês, a gente vai ter de 1.000 a 3.000 cópias por mês, tá? Isso aqui é uma projeção. Só que isso aqui é uma projeção do fabricante, tá? O fabricante de uma impressora colocou essas informações nas especificações. Se o uso recomendado, certo? O uso recomendado doméstico tem que ter um ciclo de trabalho mensal de 1.000 a 3.000 impressões por mês. Em pequenas empresas, 75.000 a 120, e de grandes empresas, de 250.000 a 300.000 por mês, tá? Agora você pega, esse é o ciclo de trabalho mensal. O volume mensal recomendado em páginas, tá? Em páginas que a empresa da impressora, certo? Coloca de forma recomendada, vocês podem perceber que é muito menor do que o ciclo de trabalho mensal. Por quê? Porque aqui é a capacidade que ela tem total. Só que é, certo, recomendado que você trabalhe com uma capacidade reduzida, tá? Para você preservar o equipamento. Como a gente pode ver aqui em cima, como eu trouxe para vocês, certo? Que de acordo com o tipo de impressora, certo? E o seu ciclo de trabalho mensal e esse volume mensal, eles sofrem modificações, tá? De forma geral também, existe um bom senso, tá? De que o ciclo de trabalho mensal seria
o valor máximo que você pode trabalhar, na capacidade máxima e, consequentemente, se está na capacidade máxima, você vai ter o desgaste máximo também, certo? Mas o fabricante recomenda um número muito menor da capacidade para o quê? Preservar o equipamento, ó, estender a vida útil do produto, certo? Então, por isso que às vezes um equipamento, o item, ele tem uma capacidade muito maior do que o seu volume recomendado, porque é de bom senso indicar um volume menor do que a capacidade total, a capacidade máxima, certo? Para preservar o item. No nosso próximo termo, eu trouxe a confiabilidade. Na confiabilidade, o, aqui está ligado, esse termo está ligado à probabilidade dos sistemas operarem sem falhas. Nosso exemplo da impressora. Se a nossa impressora trabalhar todo dia, certo? Numa frequência mais alta do que o recomendado, tá? Mas ainda abaixo da capacidade da capacidade dela máxima, certo? A capabilidade dela, certo? A característica da capabilidade dela. Durante um período pré-determinado, no caso, em 2 meses e meio, ela vai ter que trabalhar acima do volume recomendado, certo? A confiabilidade está ligado ao quão aquele equipamento ele é confiável, certo? Trabalhando com aquela capacidade pré-determinada, certo? E quanto maior for a confiabilidade desse item, maior será a capabilidade de um equipamento. Se a gente consegue entender que a confiabilidade daquele produto está trabalhando num volume maior do que o volume recomendado, tá? Mas ele ainda trabalha num valor abaixo da capacidade máxima, certo? Ele pode ter uma confiabilidade alta. E se ele tem uma confiabilidade alta, então, consequentemente, ele tem uma capabilidade alta, certo? Porque a capacidade dele é alta, mesmo que a gente opere, no nosso exemplo aqui, sobre uma demanda que seja maior do que o recomendado no equipamento, tá? Então, a confiabilidade tá ligado à probabilidade de um item não ter falhas durante um período, tá? E que essa situação de ele não correr falhas, certa a probabilidade de ele não correr falhas em um determinado período traz a ele uma confiabilidade. E essa maior confiabilidade traz a ele uma maior capabilidade também, tá? Nosso próximo termo é a criticidade, certo? Na criticidade, a gente vai trabalhar sobre crítico. O crítico aqui são como se fosse o valor mais alto ou o valor mais baixo. São as pontas, certo? Imaginem vocês uma linha, tá? Aonde a linha começa da esquerda para a direita, onde a esquerda dessa linha é o valor mais baixo e a direita dessa linha é o valor mais alto, certo? A criticidade ela é uma avaliação qualitativa, certo? De quanto um determinado item ele é crítico, certo? Ou influencia a operação de uma máquina ou um sistema. Resumindo, resumindo não, exemplificando. Digamos que na impressora, como eu trouxe aqui para vocês escrito, tá? Digamos que na impressora você está usando ela na sua capacidade recomendada e tal, mas existem componentes, existem peças naquela impressora que elas são mais críticos do que outras. É como se no nível de importância na reta que eu falei para vocês, da esquerda para a direita, onde a esquerda são os valores mais baixos e a direita são os valores mais altos, certo? É como se alguma peça daquela impressora, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, os roletes de borracha, ele tivesse localizado nessa reta, nessa linha, certo? Mais para a direita
No caso, então, ele seria uma peça de que teria um nível muito mais alto, certo? De criticidade. E se ele tem um nível alto de criticidade, significa o quê? Que ele é uma peça crucial, que ele é uma peça que no caso, esses rolês de borracha, elas são uma peça muito importante, porque sem elas a impressão não pode mais acontecer. Se esse item tiver um nível de desgaste muito alto e ele vier a falhar, no caso a peça, né, a peça que é os roletes de borracha, a impressão pode não acontecer. Então, para que a impressora esteja funcionando perfeitamente, tem que haver um controle, vamos falar assim, para fazer um planejamento, certo? De que os roletes de borracha têm que estar em perfeito estado, têm que ser substituídos de tempos em tempos para que não venha ocorrer a falha, certo? Daquele item que no nosso exemplo aqui é a impressora. Como a nível de comparação, esses roletes de borracha, eles são muito mais importantes e têm uma criticidade muito maior, tá? Do que os LEDs de uma impressora, as telas. Para uma impressora funcionar, ele precisa ter esses roletes de borracha. A criticidade dos roletes de borracha é muito mais alta, certo? Porque ele é uma peça, ela é uma peça muito mais importante do que os LEDs, certo? Ou o display da impressora. Você pode não ter as luzes de indicação de funcionamento, como você também pode não ter a tela, certo? Em uma impressora funcionando, mas a impressora ainda continua funcionando. Então, os LEDs ou os displays, certo? Que no caso seriam as telas das impressoras, elas não têm um nível de criticidade alto. Então, na nossa reta, na nossa linha, esse display, essas telas, elas estariam localizadas mais à esquerda, certo? Mais perto da ponta esquerda, no caso, mais perto de valores baixos. Então, isso indicaria o quê? Um nível de criticidade baixo. Ela não, as telas não são uma peça importante e crítica para o funcionamento da impressora, tá? Então, a gente tem que dar mais atenção às peças que têm um nível de criticidade maior, certo? Porque é crítico, entendam isso, criticidade vem de crítico, é um item crítico, como aqui eu trouxe para vocês, ao funcionamento da máquina ou do sistema, tá? Eu trouxe também um exemplo para vocês da criticidade, que é o exemplo da linha, tá? Na linha aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem o valor de 4 sendo um valor muito crítico, certo? Que são os valores mais altos. Lembrem, na nossa linha à direita, são os valores mais altos, porque os valores começam da esquerda para a direita, aonde esquerda poderia ser 0, 1 ou menos 2, menos 3, e os valores mais próximos da direita seriam valores mais altos, como 4, no caso é o nosso exemplo, tá? No grau 4 aqui, ó, muito crítico, diminui significativamente ou impossibilita a produtividade. Aqui é um item, é uma peça que sem ela, em perfeito estado de funcionamento, não, a gente vai ter um prejuízo na nossa produção. Nós não vamos conseguir produzir da mesma forma e isso vai ocasionar uma falha na produção, tá? No nível 3, o nível crítico, ele reduz muito a produção, certo? Reduz muito, mas ele não impossibilita ela. A gente vai ter que trabalhar num nível reduzido, porque o nível de criticidade dela é alto, mas não muito, certo? No nível 2 normal, ela diminui a produtividade, tá? Menos do que no nível crítico, mas ela ainda diminui a produtividade, tá? Já no nível baixo, ela tem pouco impacto. Ela tem sim um impacto na produção,
mas ela não consegue, certo? Ela não consegue impactar tanto a nossa produção. Nos defeitos que eu trouxe para vocês, a gente vai falar sobre alterações. Diferentemente dos outros termos que eu trouxe para vocês antes, nos defeitos ocorre uma alteração do funcionamento normal do item, tá? Sem que esse defeito necessariamente, certo, de forma proposital, cause, certo, um comprometimento, um prejuízo ao processo operacional, tá? Por exemplo, seria como a gente trouxe mais cedo na aula, de que uma tela de uma impressora parasse de funcionar. Isso é um defeito do item, certo? Mas ele não altera muito o funcionamento, nem compromete a produção, tá? Um exemplo também que eu posso fazer para vocês é um aumento de um ruído de algum equipamento, de algum item, certo? Um item tá tendo um aumento de ruído muito alto, com vibrações, certo? Ou a temperatura dele, ele está assumindo a temperatura, ele continua funcionando, mas ele apresenta esses tipos de defeitos. São defeitos que aumentam o desgaste, certo? Mas que a produção continua, não compromete a produção, tá? No caso de ocorrência de defeitos, a produção ela não precisa parar imediatamente para manutenção, certo? Mas com esses defeitos, há gerar uma falha, que é isso que não pode ocorrer. Uma falha, uma gestão de manutenção, onde ocorre uma falha, isso significa que houve também uma falha na manutenção, certo? Houve uma falha no processo de manutenção. Então, se um defeito, assim que um item apresentar algum defeito, ele precisa ser, certo, de forma essencial, assim que a produção parar, ou assim que puder ser parada, precisa haver uma manutenção naquele item, tá? Sobre a disponibilidade. O tempo, a disponibilidade é um tempo total, certo? Onde o equipamento ou uma instalação ficou apresentando um funcionamento normal. É como se o item, certo? A disponibilidade está ligado ao tempo que um item ficou trabalhando de forma normal, tá? Também é um tempo que o equipamento funciona na sua capacidade plena, sem apressar nenhum defeito ou falha, certo? Claro, sempre descartando aqueles períodos de tempo aonde o produto ficou parado, seja para manutenção ou por qualquer outro motivo. Então, a disponibilidade é só quando o equipamento está sendo ligado e sendo utilizado, tá? A disponibilidade permite avaliar também a produtividade, se a produtividade ainda pode aumentar. Se aquele equipamento está disponível muito tempo, então ele pode influenciar de forma positiva, ele pode aumentar a nossa produtividade ainda mais, certo? Ou quão ela pode aumentar, quanto eu posso aumentar a produção, tá? Também é um fato de equipamento, desculpa, é um fato de que o equipamento estar disponível não implica em que esteja produzindo. Resumindo, ele pode estar funcionando, ele pode estar disponível, mas ele não necessariamente precisa estar disponível, certo? Para que ocorra a produção. Ele é um equipamento, por exemplo, de uso se, né, ele tem uma disponibilidade alta, mas ele não está sendo usado na sua capacidade recomendada, ele é um item que não afeta muito a produção, tá? Aí eu trouxe também essa observação. Cabe ressaltar que o aumento de produção deve levar em conta as mesmas considerações feitas no item de capabilidade. Então, sempre tenham em mente que a disponibilidade do item, ele pode estar disponível, mas se sua capabilidade tiver sendo usada no seu volume máximo, certo? Na sua capabilidade máxima, então ele pode sofrer também um alto desgaste, certo? Aumentar a produção pode também significar aumentar o desgaste daquele item, tá?
e falha e avaria. Na falha e avaria, aqui é o momento mais prejudicial, certo? Aqui ocorre uma perda total ou parcial de algum item, do funcionamento. Aquele item para de funcionar de forma parcial ou total, certo? Ou seja, ele impacta muito na nossa produção. Impactando na nossa produção, ele vai sempre o quê? Considerar uma perda de produção, uma perda na capacidade de produção, mas que não necessariamente implica na parada de funcionamento do equipamento, certo? O equipamento ele pode falhar, ele pode ter uma avaria, ele pode continuar funcionando de alguma forma, mas ele vai impactar na produção de forma muito forte, tá? Mesmo que a falha seja parcial, a produção será interrompida, porque a capacidade de produção foi afetada drasticamente pela falha parcial daquele produto, tá? No caso aqui seria a avaria. Porque os produtos gerados não atenderão às características especificadas. Nós não produzimos, não, se ocorrer uma avaria no equipamento, nós não vamos conseguir produzir com qualidade. Então, isso não é o recomendado. Não adianta a empresa produzir seus produtos, produzir seja qual for a sua atividade, conseguir produzir se essa produção não tem qualidade. Uma produção sem qualidade é muito mais um desperdício, certo? Do que um aproveitamento. Então, para evitar a perda de recursos, certo? Nós devemos interromper a produção e iniciar a manutenção imediatamente. Então, é muito importante que uma falha ou avaria não ocorra, pelo menos de forma programada, certo? Por isso que nós temos sempre que planejar e controlar bem a nossa gestão de manutenção, tá? Deixa eu só ver quantas aulas pronto. Essa é a nossa última. A atividade. Na atividade, aqui eu quero que vocês façam para essa aula. Eu quero que vocês escrevam sobre cada um dos termos que eu apresentei na aula, certo? E sempre tragam esses termos, peguem cada termo que eu falei aqui, vocês podem escrever em tópicos, um texto tipo tópico, certo? Vocês vão escrever uma resposta em cada tópico, aonde vocês vão pegar os termos que eu trouxe para vocês e vocês vão dar um exemplo para cada um deles. Aí, professor, não entendi, não tem um exemplo sobre a capabilidade ou sobre a análise de falhas. Não tem problema. Vocês vão tentar, certo? Pelo que eu expliquei e pelos slides, vocês vão tentar relacionar. Se não tiver certo, certo? Eu vou responder a vocês explicando melhor, pessoalmente, um por um. Mas não se preocupem, não tenham medo de errar, tá? Escrevam um exemplo do que vocês acham que pode ser inserido. Vocês podem até escrever uma situaçãozinha, alguma coisa. Mas eu só preciso de um exemplo para cada termo técnico que eu trouxe para vocês, certo? Não pode, claro, repetir os exemplos que eu trouxe na aula, tá? E tentem sempre relacionar esse termo a alguma experiência de vocês. Tentem utilizar a experiência de vocês para que vocês consigam associar ao termo que eu trouxe, certo, pessoal? Então, até a próxima aula, tá? Fiquem bem.